Oi pessoal, tudo bem? Nanda Pérez aqui. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que a gente já falou aqui algumas vezes e não custa retomar, porque sempre tem gente nova aqui no nosso canal, sempre tem gente perguntando sobre isso e a pergunta sempre é: Fernanda, o que são crenças e como que as crenças interferem na nossa vida? Hoje eu fiz uma live de 1 hora lá no meu Instagram. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, vai lá e assiste Nanda Pérez com IS no final, que você vai saber muitas coisas. Mas basicamente, o que eu quero falar para vocês hoje é que crenças são pensamentos que a gente tem, repletos de convicção, repletos de certeza e de fé. Lembrando que crença não tem a ver com realidade. Às vezes a crença é um fato e às vezes a crença só é uma crença. Mas o ponto é que ela sempre vai ser e sempre vai criar um tipo de realidade para a pessoa que acredita. Então existem crenças que são crenças de vários tipos, né? Crenças de identidade, crenças coletivas, crenças de quem eu acho que eu sou, crenças de religiosas, inclusive. Mas o que a gente vai trabalhar aqui sempre são os pensamentos que geram os seus comportamentos e as suas emoções. E o ponto é, até que ponto esses pensamentos são positivos ou negativos? Lembrando que nenhuma crença, pessoal, ela é positiva ou negativa por sua própria natureza. Tem muita gente que fala assim, isso aí que você está falando é uma crença negativa, é uma crença limitante. Depende. A mesma crença que é limitante para uma pessoa, ela pode ser empoderadora para outra. Ah, não, como pode isso? Pode. Por exemplo, vamos imaginar que você acredita que tudo é difícil, né? Então você fica, nossa, tudo é difícil. E aquele tudo é difícil que você repete, ele te gera um cansaço, ele te gera uma emoção de peso e faz com que você acabe desistindo das coisas na sua vida, porque você fica repetindo essa porcaria o tempo todo de tudo é difícil. Por quê? Porque tudo é difícil na sua vida se manifesta como uma crença limitante, como uma crença desencorajadora para você. Vamos pegar um outro exemplo, né? Tem gente que pensa assim, não, tudo é difícil, então eu tenho que agir, eu tenho que trabalhar. Não, minha filha, as coisas não são fáceis não, acorda cedo, faz acontecer. Então essa crença do tudo é difícil para uma outra pessoa pode ser extremamente empoderadora, porque como ela acha que as coisas são difíceis, isso leva ela para o movimento. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a crença ela não é limitante e nem fortalecedora pela sua própria natureza. Vai depender do que tipo de pensamento, de emoção e de comportamento ela gera em você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a mesma crença que está sendo limitante para você hoje e que você não quer eliminar da sua vida e que muita gente não quer lidar, inclusive porque a gente foge de lidar com as crenças limitantes, é porque ela um dia já foi positiva para você. Pensa comigo, galera, ninguém acorda de manhã falando assim, eu vou criar um pensamento para mim, a vida tá tão parada, né? Eu vou criar um pensamento aqui pra me encalacrar um pouco, pra atrapalhar a minha vida. Ninguém pensa nisso, né? Você pensa assim, nossa, eu quero acreditar em coisas que vão me salvar. Então, em algum momento, você, por exemplo, na sua infância pensou assim, se eu fizer tudo certo, eu vou ser bem-sucedida. Então, se eu fizer tudo certo, meu pai vai me aprovar, eu não vou apanhar, por exemplo, né? E aí você começa na vida adulta achando e acreditando que se você fizer tudo certo, lembrando que o certo tem muitas aspas aqui, você vai ter sucesso. Se você continua fazendo tudo certo e as coisas não funcionam para você. E essa crença é uma crença limitante para você agora. Uma crença que foi super útil quando você era criança, com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe. Hoje não está funcionando mais. Por exemplo, se eu estudar muito, se eu tirar 10, eu vou sempre ser vencedora na vida. Seu pai e sua mãe falou isso pra você. Se você tirar 10, você vai conseguir tudo. E aí você entra no mercado de trabalho e você vê que você foi um aluno que tirou 10 em todas as notas, mas você não consegue o emprego que você quer. Você não consegue o trabalho que você quer. Você não consegue entrar na empresa que você quer, você não consegue alavancar o seu negócio, você não consegue vender os seus serviços, porque a regra do mundo adulto é completamente diferente da regra de quando você era criança. O contexto que você está vivendo agora é completamente diferente. Então, uma crença que foi extremamente útil para você em algum momento da sua vida, hoje, ela não é mais. E se você está vivendo alguma fase na tua vida onde você vê que está parada,
tá bitolado, tá ali encalacrado, parece que tem uma bola de ferro na minha perna, parece que eu tô numa areia movediça, parece que eu ando e as coisas não funcionam pra mim, as coisas não estão acontecendo pra mim, isso é um indício de que você tem uma crença, talvez subconsciente, limitando você de dar o próximo passo. Limitando você, inclusive, de enxergar outras oportunidades, limitando você, inclusive, de expandir a sua consciência. E eu queria convidar você a expandir a sua consciência e entender tudo isso num processo incrível que a gente vai fazer de 21 dias de live. É lá no meu Instagram, Nanda Pérez, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você. E nesses 21 dias a gente vai falar de diversos tipos de crenças. A gente vai falar de crenças limitantes, a gente vai falar de crenças empoderadoras, a gente vai falar de crenças de identidade, crenças coletivas, crenças de dinheiro e de prosperidade. Quantos pensamentos nós temos que a gente não tem consciência que impedem você e eu de receber o dinheiro, a prosperidade que a gente gostaria? Quantos pensamentos a gente não tem que impedem a gente de enxergar oportunidades para multiplicar e criar abundância na nossa vida? Eu te garanto que não são poucos. Crenças limitantes são ancestrais, são pensamentos que vieram dos nossos avós, tataravós e antepassados, que estão muito enraigados, quase que geneticamente na nossa pele. E, gente, se a gente não para pensar nisso, eles começam a funcionar como se fosse um motorzinho, dando play na sua vida, você indo no automático o tempo todo, sem nunca parar para pensar que aquilo tá atrapalhando você. Só para você ter uma ideia, eu tava falando hoje, inclusive numa das lives, hoje na live que eu fiz, que eu tinha um cliente uma vez, que ele tinha uma empresa incrível, multimilionário, que faturava milhões, e de repente o cara começou a perder dinheiro. Perder, não conseguia ganhar dinheiro de jeito nenhum. E aí eu falei, cara, tem alguma crença de prosperidade e riqueza, vamos trabalhar isso aí. E a gente começou a fazer uma sessão de crenças para trabalhar crença profunda. E aí, em algum momento, ele se deu conta, assim, do nada, porque a crença pula, né? Quando a gente começa a investigar com o método correto, a crença pula. E ele disse, eu não posso ter mais dinheiro, porque senão eu vou ter que dividir tudo com a minha mulher. Qual que era a situação dele? Ele tinha acabado de se separar, estava dividindo todos os bens, provavelmente, né? E aí ele pensou, cara, se eu faturar 30 milhões, eu vou ter que dar tudo, metade pra minha mulher. Então, assim, ele tava com o sentimento de... ele estava se auto-sabotando em todos os processos da empresa, todos os processos de dinheiro para poder, porque estava com medo de ter que dividir tudo. E aqui, gente, sem julgamento, tá? Isso é muito humano, isso é muito nosso, do nosso dia a dia. Uma outra situação também que foi muito marcante para mim foi de uma mulher que ela trabalhava fora, ela tinha várias oportunidades, ela teve oportunidade de entrar numa empresa, de ser membro, de ser gestora, de ser várias coisas lá dentro da empresa dela, e toda vez que acontecia a oportunidade dela ser promovida, ou dela vender mais, ou dela ganhar mais, ela se auto-sabotava de alguma forma. E ela falou, Fernanda, não é possível, tem alguma coisa aqui, porque toda hora que vai acontecer parece que nunca acontece. E aí a gente foi fazer um trabalho de crenças, a gente percebeu que uma das crenças que ela tinha é, se eu ganhar muito dinheiro, meu marido se acomoda. Olha que coisa interessante, né? Então ela inconscientemente se sabotava dentro de todos os processos, porque se ela ganhasse muito dinheiro, o marido dela ia se acomodar. Só que a gente não tem a capacidade e nem a competência de mudar as outras pessoas. Quanto ao meu outro cliente, o que ele enxergou era, cara, é o que é, né? O que eu prefiro? Ficar com 15 milhões, dividir 30 milhões ou ficar com 1 milhão sozinho? Entende? E aí você começa a olhar a vida de uma forma muito mais abundante, com muito mais perspectiva, e sai daquele pensamento micro que te coloca num quadradinho e dentro de uma forma que leva para sua vida mais resistência, mais dor e menos abundância e prosperidade. Galera, é um trabalho lindo, maravilhoso. Eu espero que vocês adorem. Serão 21 dias. As lives não ficam salvas por 24 horas, elas só ficam salvas por algumas horas. É todos os dias, às 5h17 da manhã.
Vai ter material, vai ter conteúdo no Telegram, vai ter conteúdo lá no Stories também. Então não perde. Começa hoje, segunda-feira, e vai daqui a 21 dias. Eu espero que você adore, eu espero que você venha com a gente nessa jornada que vai ser demais. Clica aqui embaixo para você achar o meu Instagram. Clica aqui também se você quiser entrar lá no grupo do Telegram, que tá demais, tem muita troca. Eu coloco lá materiais exclusivos como áudio, e-books e um monte de coisas mais. E vamos junto nessa jornada que só tá começando. Quer vir comigo? Bora junto? Deixa aqui embaixo seu comentário, me diz se esse assunto é importante pra você e que tipo de crença você acha que tem. Conta pra mim que de repente isso vira tema de um dos nossos conteúdos e de uma das nossas aulas. Bora junto? Beijo, beijo. Até a próxima. Bye, bye.